Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Namo ke butsu, namo ke ho, namo ke so. Ke butsu mujo son kie horijin, son kie so ago son. Kie bukyo, ke hokyo, kie so kyo. Muito obrigado, então, boa tarde a todos, todas e todes. A gente começa fazendo esse refúgio, né, que é o Sambo, são os 3 tesouros no budismo. Traduzindo rapidinho, né, o que a gente acabou fazendo, a gente toma refúgio no Buda, o ser venerável. Não é um ente que está lá fora, mas é um estado latente de despertar que está a cada uma de nós. A gente toma refúgio no Dharma, que é a lei livre de apegos, há quem chame de lei verdadeira, mas não é verdadeira porque as outras estão erradas, ela é verdadeira porque é algo que a gente vê na universalidade dos fenômenos. E a gente toma refúgio na Sangha, que é a comunidade em harmonia, que envolve absolutamente todos os seres, independente de raça, de orientação sexual, de identidade, de expressão de gênero. Então, isso envolve todas as letrinhas, inclusive da nossa comunidade LGBTQIA e muito mais, né? Então, envolve pessoas transgêneros e toda a diversidade da expressão de gênero humana, acima de tudo. Muito bem, muito obrigado, Sensei. Bom, para quem está vindo hoje pela primeira vez no nosso grupo, a Rainbow Sangha é uma composição de diversas escolas budistas. Nós temos aqui o budismo Shin e Zen presente, mas nós temos praticantes do Theravada, praticantes do Nichiren, praticantes de várias outras escolas. E o nosso intuito é reunir esse espaço, nesse espaço, a pauta LGBTI+, e o budismo, né? A Rainbow Sangha, o intuito dela é ser uma representatividade do budismo dentro da comunidade LGBTI+, e ser uma representatividade da comunidade LGBTI+, dentro do budismo, né? Muitas pessoas, depois da nossa primeira live, nos questionaram por se isso tudo é necessário. Doutrinariamente, nós dizemos que, na verdade, não é necessário, né? Por excelência e por ensinamento, o budismo nunca foi uma religião excludente na questão LGBTI+. Ao contrário, né, nós encontramos até passagens, né, de transexualidade com relação aos monges, por exemplo, o monge que possui características da mulher, então ele adentra como sendo uma monja e vice-versa. Então, essa pluralidade da questão da orientação sexual nunca foi um problema para o Buda e nunca foi um problema dentro do ensinamento, né? O budismo, ele não é uma religião de fertilidade ou de desígnios divinos, cuja existência do ser humano é para compor o papel do homem e mulher dentro da questão reprodutiva, etc., né? Então, a questão da orientação sexual é apenas uma identidade dos nossos agregados, é uma identidade do eu, né? Uma identidade do desejo. Assim ele se manifesta, né? Da mesma forma que as ondas do mar se manifestam dentro do mar sem nunca ter se deixado ser água, nós nos manifestamos nas mais variadas formas. Mas, por que nós criamos esse espaço, né, de comungar a comunidade LGBTI+, com o budismo? Para que muitas pessoas se sintam acolhidas, né? Para muitos de nós se torna um tanto fácil o papel dentro da sociedade, ser LGBTI+, dentro da sociedade, para muita gente é fácil, mas para outras pessoas não são,
Então, nosso intuito é ser um espaço de acolhimento, né, uma escuta compassiva, ao mesmo tempo apresentar o budismo nas suas mais variadas vertentes, né, e é isso que é maravilhoso, né, todas as vertentes juntas no mesmo assunto, da mesma forma que a gente junta diversas vertentes religiosas, como foi ano passado, que a gente se juntou com os irmãos metodistas, batistas, anglicanos, espíritas, mórmons, sob o mesmo guarda-chuva da pauta LGBT+. E isso é fundamental para o nosso sentido de pertencimento dentro de uma sociedade e, principalmente, reconstruir e reeducar a sociedade para entender que nós existimos, continuaremos a existir e não existe absolutamente nada de errado com relação a isso, né? As origens dos preconceitos e das discriminações, elas são de caráter puramente mental e externo, né? Então, vamos abrir esse espaço aqui para conversar. Eu estou vendo já bastante gente no Face. Façam os seus questionamentos. Enquanto isso, eu estou monitorando aqui as perguntas. E quero passar a palavra inicialmente para os nossos senseis aqui, né? Então, por favor, façam suas primeiras considerações, né? Enfim, é o nosso espaço. Fiquem à vontade. Acho que vamos pela hierarquia, né? Então, vamos lá. Muito bem. É interessante, Jan Sensei aponta um aspecto importante do Dharma, né, quando fala de que o Dharma não é excludente. E nem poderia ser, porque quando, né, e a Kusan falou da lei verdadeira no sentido de que completa, né, de que é algo que tudo abarca, né, nada fica de fora, como é que poderia ficar, né, estar de fora qualquer expressão, né, da existência, seja ela, né, qual seja, como seja. Então, é interessante, hoje a gente se propôs a falar, né, ou pelo menos direcionar, não é que a gente vai ficar restrito talvez a isso, mas direcionar nosso diálogo para as questões trans. E eu acho que tem um aspecto tão interessante que a gente precisa levar em consideração. Eu estou meio linguista hoje. Eu fiquei pensando no prefixo trans. O que isso significa, né? Essa transformação, transmutar, transfigurar, né? Então, são vários aspectos que falam, na verdade, de um movimento, de uma mudança. E acho que não tem nada mais budista do que isso, porque é a impermanência, né? A possibilidade, a mudança o tempo todo. E acho que poder olhar para isso de uma forma acolhedora, no sentido de que algo que não é uma característica específica de um grupo ou expressão de gênero, de sexualidade ou de identidade, enfim, mas como algo que é latente no humano, né? Em vários outros sentidos, mas de alguma forma sempre mudança, sempre transformação, sempre inconstante no bom sentido, né? No sentido de que não há a fixidez, a permanência. E aí eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração para que a gente consiga entender que não seria nem possível que Shakyamuni Buda tivesse tido qualquer questionamento a respeito dessas possibilidades de existência, né, de poderem ou não frequentar ou participar de uma sangha, porque ele não seria o Buda se ele fizesse isso, né? Então é interessante a gente levar isso em consideração, porque não só é possível essa existência na diversidade, né? Em toda a sua forma, né? Em alguns tipos, né?
em toda forma de diversidade, senão não há existência possível. Né? Porque, pensando talvez até um pouco na filosofia ocidental, tem um autor chamado Derrida, que ele vai falar da lógica da suplementaridade. Aquilo que não aparece, né, um par, vamos dizer assim, de conceitos, por exemplo, o claro ou a luz e a escuridão. Ainda que haja luz, e, portanto, se há luz não há escuridão, a escuridão existe porque há luz, e vice-versa. Ela não está ali concretamente, se é que a gente pode dizer assim, mas ela se faz presente pela ausência. E assim são todas as identidades, todas as expressões de existência. Não estou nem falando especificamente de gênero ou de identidade, enfim. A gente tem que entender que o que eu expresso é apenas uma parte e que só é possível porque existem tantas outras possibilidades de expressão. Porque senão eu não existiria como eu sou. Acho que esse é um aspecto que a gente não leva muito em consideração, porque, claro, o nosso ego faz a gente se achar únicos e perfeitinhos e melhores que os outros e tudo mais, mas efetivamente, e sempre separados, né? Mas efetivamente a gente só é possível enquanto existência porque há toda a vida da Terra, do universo, dos pluriversos, etc., também existindo, coexistindo. E acho que isso é o mais incrível dentro do budismo, quando a gente pode pensar isso, porque acho que, né, a gente, tudo bem, está envolvido, né, com a prática, com os ensinamentos de Buda, mas imagino, às vezes eu fico imaginando como é que seria se alguém, né, um cidadão comum que não tem contato com o budismo, né, se de repente essa pessoa descobrisse isso, né? Tivesse um despertar para essa compreensão, independente da prática, né, de um segmento espiritual religioso, que ele simplesmente, ou ela, né, essa pessoa pudesse simplesmente perceber isso. Isso, né, seria o despertar, né? Poxa, não tem nada separado, é tudo uma coisa só. E para que uma coisa exista, todas as outras coisas também estão existindo, né? Todas as outras possibilidades. Então, eu quis trazer um pouco isso, né, para a gente conversar, porque eu estava até, inclusive, ontem falando com a minha mestra sobre isso, não pela questão, né, que a gente se propôs a conversar hoje, né, mas questões um pouco mais, né, mais ligadas a mais gerais do Dharma, né, dos ensinamentos. E eu, inclusive, lembro de ter trazido o Derrida como uma referência para essa conversa por conta, né, dessa ideia de suplementaridade que, no fim das contas, acaba sendo muito budista, né? Então, acho que a gente podia, né, levar isso em consideração. Pensando um pouco, né, eu trago isso pensando um pouco né, numa conversa que a gente teve um pouco antes, né, e que você citou aí, né, Jean, de que, poxa, talvez dentro de toda essa sigla, né, LGBT, etc., a gente tem alguns grupos que estão um pouco mais, digo um pouco mais, não sei se tranquilos, mas menos visados, menos agredidos, talvez. E então eu penso, poxa, a gente precisa criar as condições para que todas as possibilidades sejam igualmente respeitadas e seja tranquilo para todos, né, indistintamente, né, viver e conviver, né? Acho que por isso eu quis trazer um pouco essa ideia, né? Será que a gente consegue,
né, entender que há um preconceito e um preconceito mesmo dentro do próprio, né, da própria sigla, vamos dizer assim, né, em relação a esse grupo. Por que será que esse grupo tem sido tão marginalizado? Para além, inclusive, né, para aquilo que seria, entre aspas, fora, porque não tem nada fora, mas né, dos LGBTQIA+, mas também dentro né, do próprio grupo. Já coloco aqui uma questão para a gente conversar. Tudo bem. Então, assim, gente, eu já começo falando de uma coisa que é fundamental e eu vou... Na verdade, eu vou fugir um pouquinho da perspectiva budista, sem sair, claro, do budismo, que é o nosso local de fala. Mas aí já começa uma pergunta inicial, que eu acho que é uma pergunta que algumas pessoas fariam, né? Por que, digamos, um encontro como esse, ele é conduzido por 3 homens cis brancos? Eu começo já com essa pergunta, porque a gente está falando de uma comunidade que tem, no mínimo, 23 letras. Eu começo falando desse lugar porque, como o Kojun Sensei falou, existem algumas letrinhas que são bem invisibilizadas. Claro que ser uma pessoa LGBT por si só é literalmente existir e resistir, né? E fazendo um paralelo com o budismo, Shakyamuni Buda resistiu. Ele resistiu ao sistema de castas vigente na Índia, ele fugiu disso, e ser LGBT literalmente é resistência, porque se tem o nascimento e se tem o destino escrito e definido pelos outros, por uma sociedade heteronormativa, né, que rechaça alguns padrões de raça-cor, alguns padrões de corpos, uma população que tem educação, saúde e direitos sociais negados a cada dia, onde a gente tem uma expectativa de vida do povo brasileiro de 70 e poucos anos, a expectativa de vida da população trans é de 35 anos, que é o que a gente tem, e a gente ainda tem um elemento fundamental, falando aí de todas as pessoas LGBTQIA+, que é a questão quando a gente fala de gênero e sexo, né? A gente chama pessoas trans, né? Eu gostei muito que o Kojun Sensei começou a falar de transformação, transmutar, transcender, né? Então, vejam que a palavra trans, quando a gente fala das pessoas trans, a gente fala de transgênero, ou seja, vai muito além do sexo, a palavra sexo em si, né? Por muito tempo se falava do homossexualismo. O homossexualismo deixou de ser usado nos anos 90, quando a OMS declarou que não é uma doença. Veja que, quer dizer, isso tem menos aí, tem 30 anos de história recém da homossexualidade ter deixado de ser doença. Só que essas expressões de orientação sexual e de gênero, elas são muito mais do que as práticas sexuais em si, muito mais do que a anatomia, do que a genitália, muito mais do que a própria identidade e do que a própria orientação do desejo. Então, essas pessoas trans, elas apenas querem existir, né? E aí eu remeto sempre à primeira frase que o Shakyamuni Buda falou quando teve o despertar, que é: eu e todos os seres, juntamente com a grande mãe terra, simultaneamente nos tornamos o caminho. Ele não falou de pessoas de cor Y ou X, ele não falou pessoas de casta X ou Y, não falou assim, pessoa trans está de fora, os gays estão de fora. Ele não falou nada disso, são todos os seres. E aí uma coisa que eu gosto muito de falar é: deixemos os seres serem. Porque exatamente essas pessoas só querem existir e terem a sua jornada de vida como a de todo mundo, né? Ter educação, ter direitos sociais, ter coisas essenciais que elas não têm, porque historicamente foram absurdamente marginalizadas, né? Vale salientar que na Segunda Guerra Mundial, quantos milhares de pessoas gays e transgêneros foram submetidas a experiências torturantes, a mutilações, né? Aí eu faço a minha culpa da medicina, né, que é do meu lugar de fala, que quantas experiências bizarras, estranhas, experiências com hormônios, cura, né? Foi tentado ser feita uma cura de algo que é só a essência do ser. O ser, ele só quer se expressar daquela forma. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, mas também tem que fazer o outro lado da reflexão, que é: qual é a origem desse rechaço a essas pessoas, né? Por que essas pessoas não estão aqui exatamente falando do nosso lugar? Por que essas pessoas não estão sendo nossas colegas de trabalho? Por que elas não estão nos bancos de escola ou das universidades? Exatamente porque se criou
um padrão de rechaço a essas pessoas historicamente, né? E aí eu remeto aos 3 venenos do budismo, né? Que é ganância, raiva e ignorância. A gente começa falando da ignorância porque, assim, se eu tenho esse padrão, os outros padrões estão errados, né? Os outros padrões não devem existir. E aí, essas pessoas existem, afinal de contas, a gente vai se deparar com elas. E como elas existem, independente do meu padrão mental, eu tenho raiva. Porque a raiva, exatamente, ela acaba vindo desse desconforto e ver que, bom, eu não sou o único no mundo e a minha forma de pensar, a minha forma de existir e me expressar afetivamente como ser social, ela não é única, né? E eu ainda tenho uma ganância que é os meus e as minhas e que pensam como mim, como eu, é que devem existir. Essas outras pessoas não devem existir. As pessoas devem ser rechaçadas, excluídas da sociedade. Então, historicamente, é o que acabou sendo feito, né? E é interessante porque dos últimos 30 anos mesmo é que a gente começou a discutir mais a existência das mais de 23 letrinhas, né? Da diversidade de gênero e de sexualidade. E há muito pouco tempo, aí eu vou trazer para o lado da saúde, né? Apenas em 2013 é que a gente teve instituída no Brasil uma política nacional de atenção integral à saúde das pessoas, né, LGBTQIA+. Então, ainda tem muito para ser feito. E aí é bem como a pergunta que o Jean Sensei traz, que ela é muito precisa, que né, por que ter uma comunidade budista específica? Não é que é específica, a gente está falando de um recorte histórico e trazendo recortes históricos, né? Desde antes mesmo de Stonewall, eu comecei falando de Segunda Guerra, que é onde milhares dessas pessoas morreram e foram torturadas, né? Com a desculpa de ser experimentos médicos, digamos assim. Então, o nosso exercício é exatamente que a gente possa incluir todos os seres no caminho, sim, inclusive essas pessoas invisibilizadas. E aí eu trago a teoria da interseccionalidade, né, que eu sempre falo, quer dizer, para uma pessoa trans é difícil. Quando eu coloco uma mulher, que aí a mulher, infelizmente, ainda na sociedade tem uma inequidade nos seus direitos. Quando eu coloco uma mulher preta, né, porque a população preta sofre, a gente vê aí um genocídio. Inclusive, falando da pandemia, a gente tem um padrão atualmente no Brasil, né, de morte. Né? O padrão agora, dentre as 70 mil mortes, a gente tem homem, né, não é mulher por um acaso, mas é preto e periférico, e pobre. Então, a gente tem, quando coloca uma mulher preta, trans, e se colocar deficiente física, então aí está feito o combo completo da exclusão, né? Porque é o que acaba acontecendo. A gente tem uma sociedade branca, cis, heteronormativa, dogmática e capacitista, né? Que exclui pessoas com deficiência. Então, a grande reflexão que a gente tem que fazer quando se fala numa discussão exatamente sobre essa perspectiva é que a gente quer sim incluir todas as pessoas no caminho, com todos os tons de pele, com todas as expressões de gênero e com todas as orientações sexuais. É um pouco dessa reflexão que eu queria trazer para nós, né? Para a gente seguir conversando. Não sei se tem alguma pessoa trans aí entre os participantes, porque seria uma alegria até ouvir essa pessoa, né? Porque, como eu digo, eu me sinto, apesar, né, de sermos monges budistas, né? Mas eu me sinto roubando um pouquinho o lugar de fala de uma pessoa trans. Eu estou falando por elas, apesar de ser, né, sermos uma das letrinhas, a gente não é a letrinha mais excluída. Então, se tiver alguma pessoa trans aí, vai ser uma alegria querer ouvi-lo ou querer ouvi-la. As falas de vocês foram sublimes, não tenho nem o que complementar. Mas uma vez me perguntaram, né, de novo, por que criar uma comunidade LGBTQI+, dentro do budismo, se isso não seria segregar o próprio budismo, né? Acho que os senseis também já devem ter escutado isso. E, na verdade, não é segregar. Nós criamos um elo de fala. É dar voz a essas pessoas, saberem que elas existem dentro dessas comunidades e saber que o budismo ele traz uma outra narrativa a respeito do próprio assunto, que é vida, que não atropela a sua própria existência, né? Que não segrega, que não martiriza, que não a faz sofrer, né? Então, o intuito é ser esse elo, né? Nós podemos abrir o espaço de escuta e de fala e de saber, né? Como nós colocamos da outra vez, quando vamos, né, num sangha budista,
Não vamos esperar que lá seja uma balada, né, LGBT, não é isso, né? O Sangha não vai estar lá com bandeira, né, batistaca, não é isso, né? Peruca. Peruca, né? Né? Então, assim, gogoboy no queijo, essas coisas todas. Mas, ao contrário, é saber que eu estou bem aonde eu estou, né? Ninguém vai me fazer nenhum tipo de comentário, ninguém vai me olhar atravessado. Eu quero aproveitar essa fala de uma pergunta do José Luiz, que ele fez logo no início. Como o Sangha brasileiro reage quando toma ciência de que o monge é LGBT para todos os senseis? Bom, eu confesso que quando o meu Sangha ficou sabendo explicitamente, até porque a minha comunidade japonesa nunca perguntou nada para mim e eu também nunca falei nada abertamente, e a gente se gosta demais dentro do templo, continuou tudo igual. Ao contrário, a criação da Rainbow Sangha, né, quando eu passei a ideia para o meu monge superior, e ele falou assim: ótimo, excelente, faça. Faça porque isso é seu. É você que tem que fazer, né? Não é o templo que vai fazer. Sou eu que é você que faz, né? Eu acho que só pode fazer essas ações quem tem as dores. Quem não sente a dor, ou ela desenvolve uma empatia, ou ela vai dizer que é segregacionista, né? Eu não preciso ser mulher trans e preta para entender a dor dessa mulher preta trans e periférica, como o Yaku-san Sensei falou, né? Eu desenvolvo uma compaixão dentro de mim porque ela é um ser exatamente igualzinho a mim, igualzinho, não muda nada, né? Então nós criamos esse espaço, e o Sangha ficou tudo bem, não teve problema nenhum, né? Não sei qual foi a experiência de vocês, mas espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui pro o Sangha não reagiu de maneira negativa. Ao contrário, criou-se uma simpatia muito maior, né? Porque é uma ação social, é um movimento social. O budismo, assim como todas as outras religiões, elas precisam conversar com a sociedade, com os problemas da sociedade, né? Então, assim, a Rainbow Sangha é uma composição de diversas escolas, né? Essa que é uma característica muito interessante. Ela não pertence a uma escola, ela pertence a todas as escolas, pertence a todos nós budistas e todos nós LGBTs, né? Então, José, para mim foi muito tranquilo. Em termos de experiência interna, foi um grande alívio, porque hoje lá no templo todo mundo sabe que tem da Rainbow Sangha e está tudo bem, né? Então, não sei se vocês querem comentar esse assunto também de experiência nas suas comunidades, por favor, fiquem à vontade. Na verdade, eu gostaria só de fazer um comentário a respeito dessa ideia da Sangha, desse questionamento a respeito desta Sangha em especial. Eu acho que, na verdade, talvez haja, né, um olhar que é também de cisão, de segregação, porque quando se faz uma pergunta dessa. E tudo bem, a gente faz isso sem querer, porque isso é muito natural, né? Sobretudo no eu menor, né? Que a gente fala. Então, por que eu digo isso? Porque essa não é uma sangha separada das sangas. Até porque a gente já teria, então, se isso se configurasse como uma sangha, a gente ia começar a questionar, então, bom, mas então qual é a linhagem desta sangha? Né? E a gente não está discutindo isso não é um problema, não é uma questão. Eu entendo que esse é um espaço de falar sobre essas questões, né? Não é uma sangha separada das diversas sangas que compõem esse grupo, né? Então, acho que é mais isso, né? Um grupo, uma comunidade de pessoas que, das mais diversas, né, linhagens budistas, que pode falar sobre o que é essa experiência dentro do budismo, né?
E nós não precisamos afirmar isto dentro do sangue. Isso que é interessante, né? Ontem eu fiz um encontro com um amigo nosso, um irmão nosso, mórmon, e eles precisam afirmar dentro da comunidade mórmon a questão LGBTQI+, né? Tanto, não à toa, o grupo se chama Afirmação, né? Olha. Eu acho que assim, para a gente, eu não sei nem dizer se isso é uma questão, né? Nunca vi qualquer questionamento, qualquer dúvida em relação a isso, né? Por onde eu passo, aqui dentro do templo, eu não consigo nem dizer. E é interessante porque também não é nem uma questão de se colocar, né? A gente não tem muito isso, sobretudo no Zen, né? Claro que a gente sabe, né? Porque na conversa, na fala, né? As pessoas às vezes comentam. Eu tenho uma aluna que tem uma esposa, eu tenho um aluno que era drag queen, tinha aquele caso que eu contei da outra vez, né? Daquele menino, e que depois, né? Eu vim a saber que era menina, né? Porque se decidiu, né? Nasceu no sexo biológico como mulher, chegou aqui como um rapaz e depois resolveu, né, reverter, né, a sua identidade, né, a identidade escolhida, vamos dizer assim, né, aquilo que ela se identificava. E engraçado, isso nunca foi um problema para ninguém aqui. Né? Não sei se é justamente porque o budismo já pressupõe que tem que haver inclusão, né? Que não é nem uma questão de ter que haver inclusão. Você não tem nada separado, não tem nada desconectado de nada, né? Não é nem que tem que, já é. Né? Então, não sei. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para responder essa pergunta por causa disso. Isso nunca foi uma questão. Sim, isso nunca foi uma questão, exato. Né? Interessante isso. A Ana fez um comentário aqui na nossa timeline que a Rainbow Sangue está aberta para quem não é LGBTQI+, porque não importa a nossa vida íntima. Né? Sem dúvida, Ana, isso, né, todos estão incluídos nisso, né? Não é não é algo engessado, fechado dentro da pauta LGBTQI+, né? Nós incluímos os heterossexuais, né? Vamos fazer a inclusão inversa aqui, né? Fazendo só um momento jocoso, mas claro, todos, né? Nessa nossa grande humanidade, né? Então, sem dúvida. Muito bom. Vale salientar que uma coisa que ficou muito em evidência na mídia nos últimos dias foi a luta antirracista. E para ser antirracista não precisa ser negro, né? Basta ser antirracista independente do seu tom de pele. Então, para as questões de expressão de gênero ou sexualidade, eu acho que vai o mesmo, né? Mas falando da minha experiência pessoal, é interessante porque talvez eu teria mais histórias para contar como cidadão, muito mais histórias tristes como cidadão, do que como hoje em dia um monge budista. Porque na comunidade, como vocês falaram, né, isso nunca foi uma questão. A gente brinca muito que na nossa comunidade a gente brinca que fala que tem uma minoria hétero, porque inclusive boa parte das pessoas, inclusive que circulam, são LGBTs. E é interessante isso porque na minha experiência pessoal, quando eu comecei no budismo, eu li, quando fui lendo algumas coisas, eu vi que tinham relatos de pessoas trans na comunidade, até de monjas trans, fazendo treinamento no Japão. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, bom, então eu vou me dar liberdade, né? Eu sou casado há 13 anos, vou pegar o marido pelo braço e vamos lá fazer zazen, falando da nossa ordem. E foi muito tranquilo, porque isso realmente nunca foi uma questão. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi dos meus senpais, foi que, olha, ele é muito bem-vindo aqui, ponto. E ficou nisso e traz, e isso não é uma questão. Talvez eu teria mais histórias para contar dos meus ambientes de trabalho, a questão da estranheza, né, que foi falado em relação a pessoas LGBT, do que no budismo, porque é isso, né, gente? Eu me lembro muito das 4 mentes imensuráveis, né? A última é a equanimidade, né? Não existe um meio destacado da realidade. Eu posso querer fechar os olhos para que essas pessoas existem, mas elas estão aí. Nós estamos aqui. Então, ponto.
E isso no budismo, eu acho que é natural exatamente em virtude disso. Então, nunca para mim foi problema, né? Nem para mim, nem para meu marido, de modo algum, essa questão. Mas eu teria muito mais histórias para de ter de lugar de fala como cidadão. Aí sim, eu já passei por situações desagradáveis de ambiente de trabalho, né? De olhar de reprovação de superiores, da jocosidade agressiva, né? Da jocosidade tóxica, que a gente sabe que ainda tem, né? Quem é um pouquinho mais velho aqui, basta olhar o padrão de humor que era feito nos anos 70, 80, não precisa ir muito longe, né? Só em 90, como eu disse, que a homossexualidade deixou de ser doença e transexualidade, né? A questão transgênero, deixou de ser uma parafilia em 2013, quando a gente teve aí uma revisão da codificação de doenças. Então, é algo muito recente. Mas, assim, realmente, o budismo não tem muito o que falar, porque isso não é uma questão. A gente chega e ponto, né? Porque é isso, é all inclusive no budismo, em todas as escolas, né? O que talvez a gente vai ter para contar mais realmente é do padrão da sociedade, que a gente sabe que não é exatamente o que, felizmente, eu falo que as nossas bolhas budistas nos permitem, né? Como lideranças religiosas, como pessoas LGBT, mas a gente sabe que na sociedade, sim, ainda tem uma estranheza, né, em relação às pessoas. Tem as questões familiares, né? Eu comecei falando que muitas vezes os destinos são traçados, né, pelos núcleos familiares, e aí vai a questão da educação, a questão do bullying, né? Então, certamente, cada pessoa LGBT que está participando conosco vai ter, talvez, alguma história triste na sociedade para contar. O que, obviamente, a gente não quer e não espera que aconteça dentro das ordens budistas, né? Então, é tudo que... Por isso que a gente faz essa discussão. Então, pessoas héteros, né? Pegando aí o comentário, sim, são muito bem-vindas, porque são apoiadoras. Assim como se fala de apoio à luta antirracista, a gente também quer apoio para uma luta anti-LGBT-fóbica. É o que a gente quer. Então, pessoas apoiando é excelente. Desculpa te interromper, Yaku-san. É que eu lembrei da sigla antiga que tinha os simpatizantes. Isso. É que, inclusive, ela foi revisada, né? Tem até um manual bem interessante que foi feito para jornalistas, inclusive falando da terminologia correta, era GLS, né? Que foi o que o Kojun Sensei está lembrando, só que pediu-se exatamente para mudar, porque isso era muito pouco, né? Só tinha 2 orientações sexuais e, ok, os simpatizantes, legal. Mas os supporters, eles estão em uma daquelas 20 e muitas letras, porque o Q e a mais, gente, tem muito mais outras coisas, né? Tem no mínimo 24, que eu me lembro, expressões de gênero e de orientação sexual, no mínimo. E aí os apoiadores estão ali, no meio, né? Eles sumiram porque quando a ordem das letras foi reorganizada, se pediu exatamente para dar, bom, protagonismo primeiro para as mulheres, né? Então o L foi lá, as mulheres cis estão lá, né? No L, e aí foi colocado o G, e aí foi se colocando comunidade queer, né? Transgêneros, travestis, e aí foi se acrescentando, e os apoiadores estão lá, porque antes eles estavam lá na letrinha, só que tinha uma questão que era muito pouco, não dava conta, né? Então, por isso que mudou, mas bem lembrado. Eu quero contar um episódio com a sensei de vocês, com a Monja Coen. Tá bem. Porque eu comecei a seguir na Terra Pura em 2002, mas em 2004 eu casei e fui morar em Maceió por 2 anos e meio. Casei com a lagoana e fomos morar lá. E eu recebi a sensei, quer dizer, eu recebi não, desculpa. A sensei foi fazer um evento lá e eu a recebi num dia e nós fomos andar de carro pela cidade. Eu contactei ela anteriormente, né? Falei, olha, eu sou praticante da Terra Pura, com o reverendo Wagner, mas né, eu estou à disposição. Eu falei, seria muito bom ter alguém, né, de referência do budismo, né? Você pode me buscar no hotel para me levar no centro de convenções? Eu falei, claro. Então eu fui buscar ela no hotel, levei para o evento, depois a gente saiu e foi comer tapioca na praia. E o que é curioso é que aquela noite foi a primeira vez que eu perguntei para um clérigo, para uma monja, um monge, né, sobre a questão da sexualidade, muito timidamente. A gente estava comendo e eu falei assim, monja, sensei, posso fazer uma pergunta? Todo tímido, imagina, 30 e poucos anos nas costas e eu morrendo de medo dela, né? E falei, como é, né, ser homossexual no budismo, né? E ela falou assim, está tudo bem, não existe nada de errado. Somos todos iguais, né? Ela falou algumas outras coisas que eu não lembro agora. Aquele foi meu primeiro alívio. Eu falei, ufa, ai que bom, né? Então, Monja Coen tem uma participação nessa minha
nessa minha libertação interna dentro da religião e da sexualidade, muito importante, né? Eu quero, antes de passar para as perguntas do pessoal que está na sala, eu quero fazer um grande saludo. Nós temos uma participação do Chile aqui, Carlos, que nos segue. Então, Olá. Carlos, bem-vindo, muitas graças. Muito bom, fico muito feliz de tê-lo aqui. E os participantes que estão aqui na sala, fiquem à vontade de fazer suas perguntas. Mais 15 minutinhos a gente também encerra para não se prolongar, porque os sangas também têm suas atividades, né? Então, só um comentário breve, né? Falando da nossa própria mestra aí, da Go Hiroshi, que, bom, primeiro foi ela que fez o meu casamento religioso, né? E já como monástico. Então, vejam como é que é o funcionamento, só para vocês terem uma ideia. E foi uma das pessoas que, claro, apoiou a nossa estada, né, na Rainbow Sangha, exatamente porque, como ela fala, não, vocês apenas estão... quando eu conversei com ela, né, acerca, olha, Sensei, eu tô, né, enfim, com o intuito de me aproximar da Rainbow Sangha, quando a gente estava nas tratativas de construir este espaço, uma das coisas que ela falou foi, bom, vocês apenas estão validando e reconhecendo que cada ser humano é a manifestação do sagrado, ponto. Eu só disse isso e vai em frente e ponto, né? Tanto que ela é muito amiga do meu marido, assim. Eu sou discípulo dela e ela é muito amiga dele. Eles são grandes amigos. Maravilhoso isso, maravilhoso. Aos participantes aqui, perguntas? Anderson, Cleiton, Carlos, Tarcísio, Cleones, fiquem à vontade. Podem abrir seus microfones. Eu coloquei como travado. Eu tenho que desativar aqui para ele. Vai lá. Leiko-san, aí? Cleiton? O Tarcísio, isso. Boa tarde, Sensei. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus irmãos e Dharmas aí. Sensei, eu vou trazer uma questão aqui. Perdoe minha grosseria, porque o ser estreito que eu sou não... vai desaguar talvez em algum... não entendam como desrespeitoso, mas veja bem, eu gostaria de saber se vocês não entendem que alguns movimentos falharam nas suas argumentações, né? Por exemplo, criminalizar a homofobia, usar o aparato do Estado para resolver essa questão. Seria uma coisa interessante? Porque, veja bem, hoje a homofobia é crime. É claro que isso não é apenas uma ferramenta, mas, por exemplo, se a escravidão, por exemplo, voltasse ao Brasil hoje, nós não teríamos milhões de fazendeiros voltando a ter escravos. Então, não falhou, de certa forma, esse discurso? Então, o que eu vejo é o seguinte... nós não poderíamos... Por exemplo, eu sou hétero, né? Mas eu simpatizo muito e sensibilizei muito com a questão do mestre Jean, que é meu amigão. Então, assim... Mas esses rótulos só afastam as pessoas, né? Então, eu não vejo como, por exemplo, criminalizar a homofobia, por exemplo, seja uma coisa mais profunda. Veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas devem ser convencidas mais profundamente que elas têm direito à liberdade e à não agressão. Eu acho que é esse ponto que deve ser trabalhado, entendeu? As pessoas devem enraizar esses valores de liberdade e não agressão. Eu só consigo ser livre até o momento que você também consegue ser livre. Então, nossas liberdades estão ali. Tem que ser simultâneas, senão não há liberdade. Então, como eu falei para vocês, essa postura, esses argumentos de usar o Estado para criminalizar a homofobia, para conseguir regras, coisas, eu acho que talvez não seja um caminho tão interessante. Não existiria alguma coisa mais profundamente que deveria ser trabalhada nessa questão, vocês não acreditam? Posso fazer um comentário? Sim, por favor. Não, por favor. Bom, depois eu falo. Tarcísio, obrigado pela sua colocação. Eu acho que não há motivo para ofensa, não. Sim, muitos movimentos falharam.
Acho que esse é o primeiro aspecto. E ainda falham, mas estão tentando. Não acho que o problema, que seja um problema que a gente tenha a criminalização da homofobia, entendendo que, de alguma forma, é preciso haver algum tipo de proteção, justamente porque, em algum momento, a gente, enquanto sociedade, não conseguiu amadurecer para esse entendimento, para essa percepção de que somos todos semelhantes, independente das nossas diversas manifestações possíveis. Então, a criminalização da homofobia, na verdade, é um meio expediente. É uma maneira da gente poder proteger, cuidar, enquanto, né, a nossa sociedade não amadurece, vamos dizer assim, não consegue perceber de forma mais ampla e mais profunda que aquilo que a gente estava falando no começo, né, que não há nada separado, que tudo isso compõe a nossa existência, né, a nossa de todos, né? A gente só pode dizer que existem héteros porque existem os que não são héteros. É aquilo que a gente estava falando no começo. Então, acho que é pertinente o que você está dizendo. Porque, de fato, seria muito importante que a gente tivesse esse despertar, esse amadurecimento, né, da sociedade. Só que nós não temos isso. E como nós ainda não temos isso, a gente precisa de instrumentos. No caso, quem melhor pode fazer isso é o Estado, porque é a ele que nós confiamos o cuidado dos cidadãos. Então, é função do Estado fazer isso, e aí, portanto, ele acaba, né, criando esses mecanismos de proteção. Eles não resolvem o problema. Acho que isso é importante. Eles não é porque é crime que as pessoas estão deixando de fazer, né, comentários né, inadequados, que estão deixando de ser preconceituosas. Mas, pelo menos, os atos de agressão e de violência, se não forem minimizados, pelo menos são punidos. Então, minha opinião aí a respeito dessas suas colocações. Bom, eu vou seguir falando, Tarcísio, eu agradeço o seu comentário, não é ofensa nenhuma, mas eu acho que eu vou, falando em profundidade, eu vou tentar trazer também algumas reflexões mais profundas, né? A grande questão é que quando a gente fala em criminalizar a homofobia, a gente está falando de um meio expediente, como o Codium falou, de um aparato protetivo do Estado para uma população historicamente vulnerabilizada. Se existe Lei Maria da Penha para a população feminina, que é uma população que historicamente é vulnerabilizada, né, que sofreu violência, que sofre estupros até hoje, né, como o Codium falou, alguns movimentos falharam, porque realmente a sociedade ela segue desigual em todos os aspectos. Se a gente tem a Lei K.O., que é a Lei de Injúria Racial, que foi em 89 só que foi cunhada, para racismo, por que não tem exatamente um aparato protetivo do Estado para uma outra população historicamente vulnerabilizada, que é a população LGBT? Então, é disso que se trata. Essa apenas é a ponta do iceberg. Criminalizar a homofobia é a ponta do iceberg de algo mais profundo, que é a gente poder entender os primeiros artigos da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, que fala que todo cidadão tem que ser igual perante a lei, que ele não pode, não deve ser discriminado em virtude de raça, cor, sexualidade, crença, né? Então, a gente tem, inclusive, a questão de liberdade de credo nisso, né? Então, quando a gente pensa nessas matizes de pessoas vulnerabilizadas historicamente, então o Estado ele precisa se fazer presente nesse instante, não é para segregar, é para proteger, assim como tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, porque criança e adolescente também é uma população vulnerabilizada, que pode estar sujeita a abandono, a negligência, a sofrer violência sexual, né? Tem a pedofilia, que é crime. Então, se não tem aparatos protetivos para essas pessoas, seria muito pior. Então, é isso. A criminalizar a homofobia é só a ponta do iceberg para algo mais profundo, que aí sim, espaços como esse da Rainbow Sanga, os diversos coletivos LGBT, a gente levar as questões de sexualidade e gênero, que é o que eu faço, por exemplo, nas universidades onde eu dou aula. Onde eu dou aula,
desses elementos dentro da universidade. Então, trazer esses pontos, a gente amarrando aspecto e aspecto, aí sim talvez a gente consiga ver todo mundo como igual, porque ainda não é. A gente, quando se fala em patriarcado, quando a gente vê as mulheres falando de patriarcado, elas não estão falando só da boca para fora, e a gente sabe que sim, realmente tiveram movimentos que falharam. Mas a gente vê esse padrão. Basta olhar para um espaço como esse, que são 3 homens cis que estão falando. Então, é disso que a gente fala quando tem ainda algumas inequidades em todas as esferas, em políticas sociais, em saúde, no direito de existir, né, que era o que a gente estava falando antes, né? Quando a gente pensa em pessoas LGBT, começa desde o nascimento. Aquele menino, aquela menina que é diferente, ele já começa a ser rotulado na família, começa a sofrer bullying na escola, e assim vai, né? A corrente de violências ao qual essa pessoa é submetida, ela não vai parando. Mas a gente sim tem que fazer uma reflexão muito maior e muito mais profunda. Mas é isso. É só a ponta do iceberg, tá? A questão de criminalizar a homofobia, mas lembrando que a população LGBT ela é vulnerabilizada historicamente como mulheres, como população preta, como criança, como pessoas com deficiência, e assim por diante. É como a Lei Maria da Penha. Não deveria existir, não precisaria uma lei de Maria da Penha. Não precisaria leis e estatutos para criança e adolescente proteger. O Código Civil Básico, se houvesse o respeito mútuo, né, o comprometimento social de cada cidadão em respeitar o outro, não precisariam de leis específicas. Criminalizar a homofobia levou tanto tempo, porque qual que é a mensagem que passa por detrás? Eles existem. Então se a gente está criminalizando, significa que estão matando. Se estão matando, existe uma causa. E a causa, ela vem da estrutura da cultura, da estrutura religiosa, que eu sempre gosto de pontuar. A gente não pode falar de preconceito e discriminação sem colocar as narrativas religiosas como grandes oriundas da discriminação e do preconceito. Claro que existem outros parâmetros, mas, na verdade, não precisaria ter a lei, né? Mas ela é necessária para passar a mensagem, para coibir a questão, né? E quando a gente fala de segurança pública, de leis, é o Estado que compete, né? A gente vai criminalizar a homofobia com quem? Com uma guarda particular? Não tem sentido isso. E vamos lembrar que as pessoas elas só são mortas pela condição que elas são. Um hétero, ele não apanha ou é violentado ou é morto porque é hétero. Agora, um GLBTQI+, ele é morto, violentado, torturado porque é LGBTI+. É diferente de um hétero violentar um outro hétero. Vamos pegar uma briga de rua, é outro assunto, né? Eles estão brigando por uma razão X, sei lá, uma disputa de posse. Mas uma pessoa que não gosta do outro porque é diferente e transgride a mensagem religiosa daquela pessoa, ou não, muitas vezes nem é religioso, mas a estrutura de pensamento já está tão osmótica dentro da sociedade que a pessoa nem difere uma coisa da outra, né? Mas eu lembro daqueles rapazes que levaram uma lampadada na cabeça, né? Então, um hétero não ganha uma lampadada na cabeça porque é hétero no meio da rua. Entendeu? Então, a gente precisa de mecanismos de proteção para dizer, ei, eu existo e eu preciso de respeito, né? Eu tenho o meu espaço dentro da sociedade. O problema é que, durante muito tempo, a sociedade conservadora, ela sempre colocou isso por debaixo do tapete. E agora, nas últimas décadas, que a gente está trazendo isso à tona, com movimentos sociais que erraram, vou concordar com os meus 2 irmãos, e com você, Tarcísio, eles erraram, mas a gente tem que tentar. É por isso que a gente fala que tem que resistir, 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 resistir. A cada dia eu preciso me afirmar que eu sou um homem gay dentro da sociedade. Um homem hétero não precisa se afirmar, né? Então, ele já tem o direito dele. Agora, se eu sair na rua e eu levar uma porrada porque o cara achou que eu sou viado, tá, não vai longe. Olha o comentário que o presidente falou essa semana. Usar máscara é coisa de viado. Isso não tem sentido. Ou seja, ele provocou a masculinidade de todos os homens héteros daqui do país. Do tipo, homem que é homem não precisa usar máscara. É machão. Olha onde chega a questão da sexualidade.
né? E esse é um exemplo de, só fazendo um breve comentário, né? Assim, aí a gente segue. Esse é um exemplo bem breve do que se chama Sim, hoje em dia de masculinidade tóxica, né? Dizer que homem não sim, chora. sim. Imaginem um homem com uma condição de saúde como depressão, ansiedade, que um dos sintomas é o choro, a pessoa pode chegar ao choro. Quer dizer, esse é um exemplo clássico de masculinidade tóxica. Exatamente, homem que é homem não usa máscara, mas aí tu tá tentando contra a saúde pública em nome de uma pretensa masculinidade, né? Então... A fragilidade humana se reflete na feminilidade. E então, um homem que é fraco é fêmea. Então, se ele é fêmea, ele é viado. Olha que estrutura ridícula, olha que ofensa que é isso, né? Bom, gente, é tanto assunto para a gente conversar. Tem o Cleiton que deixou a mão levantada aqui, eu não esqueci de você. Vamos lá, Cleiton. Acho que tem que abrir o áudio dele. Eu só queria fazer um adendo rapidinho com respeito aos senseis, sobre a pergunta do início da call, sobre a importância de ter uma Rainbow Sangha. Eu acho que é um ponto bem principal, assim, é a representatividade também. Sim. Há uns 4 anos atrás, quando eu estava começando a conhecer o Zen, eu fiz um curso com a Shoden Sensei, e eu me recordo que de meio-dia a gente foi almoçar na casa do Yaku-san e do marido dele. E aquilo para mim me deu um toque assim de, ok, você está em casa, você está aqui, você vai ser respeitado, não precisa não precisa ter medo, entendeu? Tu pode ser você mesmo. Então, eu acho que a importância de ter uma Rainbow Sangha é dizer para aquela criança ou para aquele adolescente que está se sentindo sozinho, que, sei lá, 80% das vezes, se não me engano, em 2019 foi isso, 80% das crianças e jovens LGBTQI já pensou em suicídio por se sentir sozinho, por se sentir estranho, bizarro, sei lá. Então, eu acho que uma das importâncias também da Rainbow Sangha é ter essa representatividade. Dizer que a gente está aqui, igual o Kojun Sensei falou, a gente vai continuar estando aqui, e é normal, e é ok a gente estar aqui. E a gente existe. Então, isso tira um peso enorme das costas de pessoas LGBT de procurarem um espaço ou terem alguma representatividade ou alguém por elas. Então, meu agradecimento para vocês e para os fundadores quanto à Rainbow Sangha é isso, é representatividade. É isso. É trazer esse alívio, da mesma forma que cada um de nós tivemos esse alívio, né? Nós damos sentido à vida pelo olhar da religião, né? De maneira geral, né? Boa parte da sociedade, historicamente falando, dá sentido ao mistério da vida por meio das religiões, né? E quando o budismo ele apresenta uma narrativa de vida que não te culpa e não te rechaça, nossa, isso é um grande alívio, né? E é isso que a gente quer proporcionar. É exatamente depoimentos como esses, né? Tem outra mão levantada aqui do Cleones. O Cleones, eu não sei falar seu nome, desculpa. Então, bem-vindo, sinta-se à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou aqui do Nordeste, Sergipe. Oh. Bom, não sei se a minha pergunta já foi respondida ou comentada, mas o colega anterior aí falou da palavra medo. E no campo da espiritualidade, às vezes o medo de se reconhecer, de se perguntar quem sou eu, de se perceber intimamente, às vezes gera, como aquele pensador falou, o nome que nós damos às nossas incertezas é o medo. Então, talvez, às vezes, comportamentos homofóbicos, discriminadores, violentos, tenham a ver com a espiritualidade que semeia o medo, a culpa, de se reconhecer, de se desafiar, de olhar para dentro e dizer quem sou eu. Então, eu participei de uma palestra anteriormente que falava sobre uma certa teologia do medo, uma espiritualidade do medo. O que vocês poderiam falar sobre isso? Basicamente é isso. Um abraço. Nessa hora seria legal a gente ter os nossos irmãos cristãos que tanto lutam arduamente para
se afirmar nas suas igrejas, relendo os textos sagrados, né, que é importante, inclusive o próprio budismo, né, nós não podemos ter uma leitura fundamentalista dos próprios textos, dos códigos monásticos e de tantas outras leituras, porque elas têm que ser adaptadas em tempo, espaço e o contexto, né? Então, é o que acontece com os nossos irmãos metodistas, a Igreja Anglicana, que já faz isso há muito tempo, os batistas, né? Seria bom ter eles aqui por perto. Felizmente, essa cultura do medo em termos doutrinais não existe no budismo, ela não tem, né? Então isso é um grande alívio para nós. É um trabalho a menos, digamos, né? Eu que frequentei muita igreja cristã ano passado nos eventos, eu vi o quanto eles trabalham. Pastoral católica, né? Os evangélicos das mais variadas vertentes, como eu mencionei agora há pouco. Eles, sim, eles têm um trabalho muito grande. Felizmente, nós, no budismo, não temos essa preocupação, né? E muito bom, Nordeste, que bom, é gostoso escutar esse sotaque, dá vontade de viajar um pouquinho. Muito bom, bem-vindo. Senseis? Vou fazer uma pequena contribuição aqui, não sei se te ajuda. Acho que a gente tem um aspecto histórico, né? A gente vem o Ocidente, de maneira geral, toda a cultura ocidental é construída nos alicerces das tradições, né, judaico-cristãs. E se a gente, né, óbvio que não é meu lugar de fala, né, falar da doutrina cristã, né, ou mesmo a judaica, né, mas a gente cresceu nessa sociedade, então a gente tem pelo menos alguma noção. Do ponto de vista histórico, né, então é um lugar que eu acho que fica um pouco mais confortável para falar, sabendo, né, de que a gente tem esses alicerces e conhecendo um pouco, né, a Bíblia, sobretudo o Velho Testamento, né, que é a primeira aliança, né, na tradição. A gente tem uma relação com Deus que é uma relação muito mais, entre aspas, difícil. O Deus do Velho Testamento é um Deus mais exigente, mais punitivo, né? Mais, digamos, com mais características humanas, né? Como os deuses, na verdade, também egípcios, os deuses gregos, os deuses romanos, que na verdade são emprestados dos gregos, culturalmente a gente tem essa situação. Quando a gente tem a nova aliança, que é né, quando a gente tem Jesus, e aí essa situação muda, né? Essa relação com a divindade se transforma. De novo, meu lugar aqui de fala é o da história, não o né, da tradição religiosa. Eu acho que, né, como Sensei Jean bem apontou, era melhor que a gente tivesse nossos né, colegas, irmãos de outras tradições, de tradições cristãs, para falar mais especificamente dos aspectos doutrinários. Mas eu acho que, assim, considerando esse aspecto histórico, fica muito claro que toda a nossa cultura, a nossa sociedade tem como base, então, todos esses valores. E muitos deles, claro, são esses da punição, do medo, né? Porque é uma lógica, né, religiosa que a gente não vai encontrar no budismo, né? Mas que é presente né, nas tradições judaico-cristãs, sobretudo nessa, né, vamos dizer assim, nessa tradição, nesse aspecto mais primitivo da tradição, né, anterior à nova aliança, né? Então, ali nesse momento, a gente vai ter muito medo, né? O domínio das populações pela religião, pelo medo, pela ideia do pecado, pela ideia da punição, né? Do fogo eterno, essas coisas todas.
Então, eu acho que é daí um pouco que vem esse tipo de, né, de postura. E que, né, tem se transformado justamente porque as tradições religiosas começaram a se reinventar no sentido de poder, né? Será que a gente precisa levar isso ao pé da letra? Ou será que isso ainda funciona nos nossos dias? Será que depois de Jesus Cristo e tudo aquilo que ele ensina, né, nos ensinamentos todos descritos então no Novo Testamento, será que o discurso de ódio, o discurso de raiva, de rancor e de castigo ainda deve prevalecer? Eu acho que eles estão fazendo tendo esse cuidado atualmente. E antes a gente ainda não tinha. Tradicionalmente falando, não se questionava. Todo mundo aqui, acho que tem pelo menos um pé em algum momento da sua história, por conta do meio cultural, do caldo cultural em que vivemos, da sociedade em que vivemos, teve algum contato, alguma noção, né, de tradições cristãs. E aí eu estou falando do cristianismo amplo, né, desde da Igreja Católica e todos os, né, os protestantismos, neopentecostais, todas as denominações cristãs, né? Então, a gente tem, de alguma forma, essa percepção por conta da sociedade. Então, é natural que a gente vai encontrar isso ainda. E, por algum tempo, provavelmente, isso vai se manter assim, né? Mesmo com os esforços de se rever, de se repensar essas coisas. Imagina. Quero trazer um comentário aqui do Tiago, que os preceitos no budismo não são mandamentos, são um caminho de treinamento. Apesar de nós não termos a noção de pecado, de culpa no budismo, mas nós temos a noção de responsabilidade, que é a lei do karma. Então, você se torna responsável pelo karma que você produz, né? O karma não é um ser julgador ou uma punição. O karma não é essa visão ocidental que nós temos de destino, né? Isso ele está pagando pelo karma dele. Não é assim, né? Mas é a responsabilidade. Então, você tem ciência profunda, né? Não é uma ciência superficial, mas uma ciência muito profunda do que você está fazendo, produzindo, que resulta, né, em positivo, negativo ou neutro, né? Então, é bem observado. O José Luiz também trouxe os dados, né, das mortes de LGBTfobia. A cada 26 horas, em 2019, homicídio mais suicídio. Fonte, Grupo Gay da Bahia. Sim, né? sim. Então, enfim, eu vou fazer só um contraponto, um comentário bem breve, porque, né, saudade do Nordeste, né, meu lugarzinho de fala, porque eu sou de Natal, afinal de contas, então saudades imensas. E eu vou fazer um contraponto, porque ele começou falando da teologia do medo, mas aí eu vou trazer o extremo oposto, que é um movimento dentro, eu vou falar do catolicismo até pelo meu lugarzinho de fala, né, eu tive toda uma formação católica em escola religiosa, eu trabalho na instituição católica hoje em dia, e meu pai é pastor evangélico, inclusive. Então, existe a teologia da libertação, né, gente? Tem que ir para o extremo oposto. Existe a teologia do medo, mas existem as alas progressistas em todas as vertentes religiosas. Existe o judaísmo progressista, né? Eu sou membro do diálogo interreligioso aqui em Porto Alegre, representando o budismo, onde a gente tem alas progressistas das diversas vertentes. A gente vai ter judaísmo, vai ter islamismo, a gente vai ter as nossas parceiras aí de sempre das religiões de matriz africanas, porque elas também têm essa coisa inclusiva, né, e não dogmática. Essa característica nos aproxima muito das religiões de matriz africana, inclusive, e assim por diante. Aí vão ter as diversas vertentes cristãs, onde tem a teologia da libertação, que faz esse contraponto, né? Historicamente, a teologia da libertação ela começou falando exatamente dos movimentos sociais, né? Das pessoas periféricas, do sem-teto. Ela começou com essa vertente e, na atualidade, na atual década, digamos assim, é que ela se vem voltando mais para as questões realmente de gênero, de expressão de sexualidade, né? Então, é importante também fazer esse contraponto. Apesar da teologia do medo, que existe e é real, bem como vocês colocaram, eu tenho, por outro lado, a teologia da libertação, que nos coloca aí realmente para refletir sobre essas pessoas vulnerabilizadas, né? E para completar, é importante lembrar que realmente nós temos, né, dentre as paramitas, entre as perfeições, nós temos sila paramita, que é a perfeição dos preceitos éticos, né? O budismo é uma religião que ele é muito
guiado por preceitos éticos, né? Não são mandamentos, não são doutrinas enrijecidas, até porque quando a gente olha para o desenho das escolas budistas, né? Eu sempre falo que o ser humano ele é muito retrato da cultura, né? E cultura envolve momento histórico. Assim como o budismo foi sendo desenhado geograficamente, historicamente, né? Quando saiu da Índia, foi para a China, depois Japão e aí Sudeste Asiático, e foi ganhando esse desenho, as próprias escolas cristãs e diversas religiões, elas também foram ganhando um redesenho a partir das suas questões históricas, né? Então, conforme o tempo e o contexto foi passando, algumas tiveram que fazer. Mas, claro, a gente sabe que socialmente a gente tem ainda um padrão muito opressor de religião de maneira geral, né? Então, o padrão de pensamento ocidental ele ainda é muito enrijecido por vários elementos que a gente já falou antes, né? Desde um padrão ainda de um Deus punitivo até o próprio patriarcado em si, que eu vou seguir falando, porque é uma forma de opressão, né? Então, quando coloca essa coisa que o Jean Ceci falou do viado, né? Da bichinha, exatamente como feminino, dentro da comunidade LGBT, né? O passivo é a bichinha. E aí, quando entra aquelas coisas pejorativas do quem é o marido, quem é a esposa no casal homoafetivo, né? Seja de homens, seja de mulheres. Então, esse tipo de agressão é muito reflexo do próprio patriarcado. E as meninas vão poder falar muito melhor por mim, né? Só para fazer esse recorte, então. Gente, eu quero só saudar o Dojo Zen de Córdoba, que esteve conosco há 15 dias atrás. Então, o Zen de Córdoba de novo. Saludos a Córdoba. Né? Muito bom. Nós chegamos às 5h15, né? Não podemos nos prolongar mais. O nosso bate-papo que foi maravilhoso, foi muito gostoso. Acho que a gente ficaria durante muitas horas, porque tem muito assunto para a gente falar, né? Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. Vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. E estamos à disposição de quem precisar para conversar, um desabafo, orientação de sangas. No nosso site budismolgbt.com.br tem o diretório de sangas participantes do projeto Rainbow Sangha, né? Nós temos aqui 2 monges do Zen, um de Ribeirão Preto e outro de Porto Alegre. Eu sou do Budismo Terra Pura, junto com o Ícaro, que está aqui embaixo me assessorando. Nós somos daqui de São Paulo. Então, sintam-se à vontade. Se a gente não souber, a gente tenta ajudar de alguma forma. Com certeza, ninguém fica sozinho, tá bom? Senseis, colocações rapidinhas em 30 segundos. Eu só quero agradecer, né, a oportunidade e, né, que a gente, né, desejar que a gente possa sempre ter esse espaço para acolher, antes de tudo. Não é só para a gente falar das temáticas, a gente nunca consegue se prender propriamente a um tema, são as questões que, né, que se atravessam e tudo, e eu não vejo isso um problema, na verdade. Não sei se a gente precisa fixar uma pauta, mas a gente precisa ter um olhar de acolhimento, porque não tem, né, como eu disse lá no começo, então eu costuro, né, essa fala, não tem nada separado. Não tem como, né, haver exclusão se a gente olhar com o olhar Buda. Então, espero que a gente possa desenvolver esse olhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Yaku-san Sensei. Obrigado, sim. É sempre uma alegria, sempre maravilhoso estar com vocês, estar com a Rainbow Sangha, acima de tudo, né? E só para lembrar que a gente começou, né, dentro também do próprio site, né, Jean Sensei, como membro ativo aí, a gente tem oferta de serviços, viu? Então, alguns suportes, inclusive psicológico. E aí, por que psicólogos em primeiro lugar? Exatamente pela questão de saúde mental, pelo histórico aqui do que a gente fez acerca das vidas dessas pessoas, né? Do padrão de sofrimento, infelizmente, a qual a sociedade as impôs. Mas realmente é uma alegria. Então, só para lembrar isso que está lá no site, né, do Budismo LGBT, tem essa questão de oferta de serviços, inclusive, para dar suporte, como o Jean Ceci falou, ninguém está sozinho. E eu só quero realmente terminar com a dedicatória final nossa, né, que os méritos desta prática, de todas as práticas, se estendam a todos os seres e que possamos todas, todos e todes nos tornar o caminho do despertar. Muito obrigado. Muito obrigado a presença de todos. Acessem o nosso site, sigam-nos no Instagram, no Facebook. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, eventualmente, para trocar informações, sintam-se à vontade também, escreve para a gente, tá bom? Gente, bom fim de semana, muito boa noite de sábado aí em suas casas. Muito obrigado.
Muito obrigado, até. Obrigado. Obrigado, senseis. Obrigado, gente.